Lê comigo o texto de Jeremias, capítulo 18, versículo 1. Diz a palavra do Senhor, que veio a Jeremias dizendo: dispõe-te e desce à casa do olheiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Onde você está nessa noite? Glória a Deus. Desci à casa do olheiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas, como o vaso que o olheiro fazia de barro, se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu aos seus olhos. Olha, está bem aqui para a gente ver. Vamos olhar aqui então aqui. Como o vaso que ele fazia de barro quebrou-se na mão do olheiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos do olheiro fazer. 5. Então veio a mim a palavra do Senhor dizendo: 6. Não poderei eu fazer de vós como fez este olheiro, ó casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do olheiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. 7. No momento em que falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir. 8. E se tal nação, porém, contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. 9. No momento em que falar de uma nação e de um reino para edificar e para plantar. 10. Se fizeram mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha falado que ele faria. Louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor dos exércitos. Amados, como eu falei aqui no início, grande e poderosas são as coisas de Deus para as nossas vidas. Eu me perguntava muito quando estava ali no quarto assim, a Deus: Deus, por que eu estou aqui? Por que eu estou doente? Por que eu tenho que ficar separado da minha família? Deus, eu tenho que continuar eu tenho que dar continuação aos trabalhos que eu tenho na sua obra. Eu tenho que pregar a sua palavra, fazer, sabe, aquelas muitas perguntas para Deus, sabe? Aquela coisa de que a tua ansiedade te toma conta. E eu não podendo fazer nada a não ser ficar deitado, tomando remédio, me alimentando, tomando muita água, tomando sol. E sem ficar perto de ninguém. E sem ficar perto da minha família. E aquilo, sabe, confesso a vocês que foi me dando uma certa ansiedade, uma tristeza no coração. Posso dizer que eu fiquei até um princípio de depressão, sabe? Porque ficar 15 dias dentro de um quarto preso é muito ruim. E depois ficar mais 15 dias fazendo os exames que tinha que fazer, para depois levar no infectologista, o infectologista dizer para você assim: tá bom, tá curado. Foi o que aconteceu. Mas nesse intervalo, eu confesso a vocês que eu senti muitas emoções, sabe? De medo, de morrer. Medo de ficar com alguma sequela, sei lá. As informações eram tantas, né? E no início, assim, nós não tínhamos muita certeza do que estava acontecendo. Era tanta fake news, tantas palavras, tantas informações, sabe, que você vai ouvindo. Sabe, a mídia, na verdade, em si, ela trouxe tantas informações que deixou praticamente muita gente em pânico. Muita gente morreu até de pânico. E eu vi até pessoas, até da própria igreja, sabe, com medo, falando, aquele pavor, aquele pânico. Eu estava dentro do quarto passando por aquela situação e eu sempre ouvindo dizer assim: pô, fulano de tal morreu.
Na mesma semana, fulano de tal morreu. Fulano de tal morreu. Eu falei, meu Deus, a fila tá ficando pequena. A minha senha tá chegando, Jesus. Eu falava para eles, a minha senha tá chegando, Jesus. E aquilo foi, sabe, apertando no meu coração. Eu falei para Deus assim, Senhor, se realmente chegar o meu momento, que seja só eu, sabe? Livra a minha família. Livra a minha esposa, livra minhas filhas. Minha oração com Deus era essa. Não deixa ninguém pegar essa coisa maldita, não. Fica só aqui comigo, aqui dentro do quarto. Blinda aí, da porta para fora, Senhor. Mas eu não tive nenhuma sensação ruim, eu não tive nenhum sintoma mais forte, como falta de ar. A única coisa que eu tive foi uma dor de cabeça, perdi o paladar, uma febrinha e pronto. Depois que eu comecei a administrar os medicamentos, aquilo tudo sumiu. Só ficou o medo no coração naquele tempo. Eu tinha que cumprir aquele tempo. Enfim, nesse intervalo, eu falei para Deus assim, bom, Senhor, chegando a minha hora não, eu vou fazer o que o Senhor sempre me usou para fazer. Eu vou pregar a tua palavra. E abri as lives, não convidava ninguém. Eu abria uma live lá, daqui a pouco tinha 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 15, 17, 24, 30 pessoas ouvindo a palavra de Deus. E pessoas que eu nem conhecia. Eu falei, Depois, quando eu abria lá a live no Facebook, tinha 50, 60 visitações. Eu falei, bom, alguém ouviu a palavra de Deus aqui. Isso me deixava alegre. Mas Deus falou comigo assim, agora não fica firme, que eu vou te levantar, hein? No momento certo eu vou te levantar, mas por enquanto, fica quietinho aí. Mas isso me fez pensar e entender, dentre muitas das vezes a gente pensa que está bem na fita com Deus, sabe? Mas que Deus requer mais um pouquinho de mim e de você. A gente acha que simplesmente ser fiel à igreja e cumprir com todos os propósitos da igreja, nós estamos bem na nossa vida espiritual. E às vezes não é muito isso. Eu posso estar fiel à igreja, mas posso estar infiel ao meu Deus. Eu creio que Deus, sabe, Ele quis me chamar por um estreito. Quis me chamar por um propósito mais aguerrido. Sabe aquela coisa de você pensar que está fazendo tudo certinho? Você pode até estar fazendo tudo certinho, mas existem coisas que Deus requer de nós. Deus quer trabalhar em áreas que muitas das vezes nós não deixamos Ele trabalhar. Deus quer falar com muito mais intimidade do que você acha que está recebendo dEle. Deus quer te usar com muito mais poder e afinco do que você acha que está sendo usado.